Gálatas capítulo 4, verso 21. Antes de nós lermos o texto, nós já estudamos o livro de Gálatas, né? E só para a gente retomar um pouco, né? À luz do que o texto vai dizer, qual é a síntese do texto de Gálatas? Né? Por que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Né? Quem eram os Gálatas? São os irmãos cristãos que se converteram na região da Galácia. Certo? Quem lembra disso aí? Nós já estudamos, certo? Não é a igreja, Gálatas não é uma cidade, é uma região chamada Galácia. E os irmãos da Galácia que foram convertidos aos judeus, gentios, que foram convertidos pelo Evangelho, estão agora na região da Galácia, buscando servir a Deus no Evangelho, segundo Paulo, segundo os apóstolos. Mas Paulo vê a necessidade de escrever essa carta aos irmãos da Galácia. Paulo está em Roma. Paulo vê a necessidade de escrever essa carta aos irmãos da Galácia. Por quê? Porque muitos dos cristãos judaizantes, o que é cristão judaizante? Eram judeus que foram convertidos ao cristianismo, certo? Então eles eram judeus, conhecedores da lei, mas que se converteram ao cristianismo. Até aí tudo certo, tudo ótimo, né? Esse é o projeto de Deus, né? De ambos fez um, ou seja, de judeus e gentios fez um. Quem é esse um? A igreja, o corpo de Cristo. Mas qual que era o problema que estava acontecendo lá? Alguns líderes judaizantes, embora convertidos já ao cristianismo, aceitando Cristo como Messias, tá? Irmãos, uma coisa muito importante a gente entender. E até nos dias de hoje acontece a mesma coisa. É quando as pessoas pensam que ser um cristão verdadeiro é apenas você crer em Jesus como Messias. Lógico, isso é o fator principal, é o mais importante, é o primeiro passo para você abandonar qualquer fé, seja o judaísmo, o islamismo, o budismo, as religiões afrodescendentes, aí, as africanas, né? Como o candomblé, qualquer religião, enfim. O primeiro passo é você reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ótimo. Isso, a palavra de Deus já diz que seria suficiente para nos levar ao céu. É isso, simples. Não é tão difícil isso acontecer. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos Jesus como nosso único suficiente Salvador, somos salvos, amém? Mas ser um cristão não se resume a isso, né? Porque senão Paulo não precisava escrever carta para a igreja nenhuma. Ele tinha ido lá, as pessoas receberam a Cristo, mas está resolvido. Vou agora partir para outros cantos, vou. Mas irmãos, a salvação, né, outro dia, eu fiz até uma exposição aqui, ela se divide. Ela é progressiva. Ela precisa ser vivida, alimentada. Ela precisa de fato, de verdade, entender o propósito de Deus quando Cristo morreu na cruz por nós. E esse propósito vai muito além de nos levar para o céu simplesmente. Porque senão, meu irmão, não precisava disso tudo. Era só Deus escolher. Ele ia lá, não precisava sacrificar, não precisava do pecado, era só escolher um grupo, levar para o céu, está tudo certo. Embora na sua preeminência, Deus faz isso. Mas o que eu estou querendo dizer? Que servir a Cristo exige muito mais do que apenas reconhecê-lo como Messias. Exige de nós uma vida moldada nos padrões pelo qual Cristo se fez, viveu, nos ensinou e quer que nós vivamos para que aqueles que ainda não creem possam ver Cristo em nós. Porque se eu só digo que sou de Cristo, mas não vivo como cristão, como que a luz de Cristo vai refletir na minha vida? Difícil. Impossível. Então, o propósito pelo qual as cartas são escritas às igrejas, e nesse caso aqui a igreja da Galácia, dos Gálatas, é justamente isso. Por quê? Porque os judeus, os judaizantes cristãos estavam ainda querendo voltar a algumas
crenças, algumas rituais, algumas formas de judaísmo para se fazer cristão. Eles queriam voltar um pouquinho às leis, aos costumes, às obras, enfim. Nessa manhã a ideia aqui é justamente nós entendermos aquilo que Paulo quis dizer para a igreja da Galácia e quer dizer para nós como cristãos. Que a salvação de Cristo Jesus, ela é necessária do ponto de vista imediato de confessarmos Cristo, mas ela é fundamental do ponto de vista de progressivo, de vida, de ter uma vida com Cristo e manifestar isso de que forma? Qual é a fé, qual é a forma que nós manifestamos aquilo que nós cremos agora? Porque eu posso simplesmente dizer que sou cristão, e hoje, infelizmente, é o cenário principal, maior da igreja, de uma forma geral. É as pessoas dizerem que são cristãs, mas viverem como fosse o quê? Ímpios, pecadores, gentios, fariseus, publicanos. E o imediatismo precisa ser transformado, ou seja, como que a luz de Cristo, a luz da Bíblia, nós precisamos refletir que agora nós temos uma vida pautada naquilo que Cristo espera de nós. E Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele quer mostrar para eles que isso é o propósito de Deus, é aquilo que Deus espera para nós quando ele enviou Cristo. Amém? Amém. Agora vamos lá. Gálatas, capítulo 4, verso 21. Vamos ler junto. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, né, na leitura do texto. Vamos ler de forma responsiva. Eu vou ler um versículo, os irmãos ler meus outros. Tá? Dizei vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são maravilhosas, porque essas mulheres são crianças, uma delas se refere ao Sinai, que gera para a escravidão. Esta é a Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, porque não dás a luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora, que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo, o que diz a Escritura? Todos juntos. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Bem, volta para mim, volta. Junto. Olha que coisa interessante. Qual que era o problema dos judaizantes cristãos? O que eles queriam? Eles queriam que a igreja se voltasse ainda aos padrões do Antigo Testamento, os padrões da lei. Quando a gente remete, né, à lei, é praticamente impossível não se remeter a 2 nomes, né, para ser bem resumido. Quais são esses 2 nomes? Quando a gente volta pensando na lei. O primeiro deles, Abraão. Primeiro.
segundo o exército, né? Que são os patriarcas, né? Os judeus até hoje e até os muçulmanos. Mas, o que Paulo está querendo escrever para a igreja da Galácia? Para eles entenderem uma coisa muito importante, e é uma coisa que nós, como igreja, precisamos entender hoje, da mesma maneira, e viver isso de uma forma intensa, de uma forma plena. Porque qual que era o problema lá? O problema naquela época é que eles queriam voltar aos costumes da lei. E eles faziam o quê? Que a vida deles fosse pautada nesse tipo de conduta, de vida. Eles ainda queriam ir lá na sinagoga, eles ainda queriam ter os rituais lá do Antigo Testamento, eles ainda oravam, jejuavam, não que isso fosse ruim, irmãos. Mas isso remetia simplesmente à lei, ao Antigo Testamento. Certo? E Paulo queria o quê? Agora vocês estão em Cristo. E aquele que está em Cristo é o quê? Uma nova criatura, é outra vida. Você saiu da morte para a vida, das trevas para a luz. Agora você precisa andar em quê? A Bíblia fala que nós vamos andar em quê quando nós estamos escrito em novidade de vida, irmãos. Porque é simples. Se você conheceu a Cristo, a obra de Deus, a vontade de Deus, você continua andando segundo o jeito que você andava, opa, será que você está em Cristo de verdade? Ou você diz que é cristão? Está vendo a diferença? É o que Paulo está querendo dizer para vocês: converteram o Evangelho de verdade, mas vocês ainda estão seguindo os padrões que vocês seguiam. Alguma coisa está errada. Vou ter que mandar uma cartinha para vocês. A cartinha é essa. Por quê? Porque Paulo queria dizer para eles: olha, você precisa andar em novidade de vida, tem que ser diferente. Irmãos, qual é o problema da igreja atual? É praticamente a mesma coisa. Porque você vê hoje pessoas dizendo que se converteram ao Evangelho. Antigamente eu acho que era mais difícil. Por quê? Porque antigamente, há 20, 30 anos atrás, ser crente era mais complicado, né? A pessoa pensava 10 vezes para se converter. Por quê? Porque ele é alguém que ia pagar o preço por ser crente. Agora hoje não. Dizer que é crente é muito mais fácil, porque eu vou ali, minha vida, minha igreja, tudo certo. Mas e a vida? Como que continua? Como que essa mudança de fato acontece? Ela precisa ser mais do que física, material, visível. Ela precisa ser o quê? Interior. Ela precisa ser de uma transformação de Deus. Então essa carta serve muito para nós, como cristãos hoje, para a gente repensar o modelo de cristianismo que a gente vive. Hoje nós não estamos mais aqui na lei, né? Por exemplo, eu que vim de origem católica, é muito fácil abandonar o que eu preciso. Por quê? Não tem nada a ver praticamente com o que ensina o Evangelho. Fácil. Do ponto de vista religioso. Mas do ponto de vista de vida, de abandonar os erros, os pecados, as manhas, os desejos, os rituais, os tipos de orações, os objetivos, os valores, os sonhos, e aí? Mudou ou não mudou? Ou você só mudou de religião, ou você mudou totalmente. E esse é um problema grave que a igreja enfrenta. É as pessoas mudarem de igreja, mudarem de religião, mas ainda mantêm os seus próprios comportamentos, os mesmos comportamentos. E aí não é andar em novidade de vida. Aí não é ter uma vida transformada. Aí não é realmente ser o modelo de Cristo. E Paulo, escrevendo para a Galácia, olha como ele vai abordar esse tema. Ele vai aonde? Lá no Antigo Testamento. Por quê? Ele vai falar daquilo que agora é o plano de Deus para o homem. Dizei vós, o que quereis estar sob a lei? Aqueles aqui, embora convertidos, ainda queriam estar sobre a lei. Acaso não ouvis a lei? O que a lei diz? Aponta o pecado. 22. Pois está em Cristo que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, o outro da livre.
sucinto possível, para a gente entender. Quem eram os dois filhos? Isaac e Ismael. Ismael era filho de quem? Da Agar. Quem que era Agar? A escrava de Sara. E o Isaac, filho de quem? Sara. Acho que todo mundo já conhece a história, não precisa contar de novo. Mas a gente sabe que qual era a promessa para Abraão? Aqui, ó. Gênesis 12 e 15. Farei de ti ser tu. Deus prometeu uma terra, uma nação e uma descendência para que eles fossem bênçãos na terra. E essa descendência seria a partir de quem? Do filho da promessa. Quem que é o filho da promessa? Não, Isaac. Isaac. Mas aí aconteceu o que no meio do caminho? Entrou quem ali? A Sara titubeou, não veio na promessa, não teve paciência para esperar, ofereceu a escrava. O Abraão também não obedeceu da mesma maneira e constituiu o filho que é Ismael, que não é o filho da promessa. Todo mundo sabe dessa história e a gente sabe como que ela vai ser. Então, hoje está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e o outro da livre. Quem que é livre? Sara. 23. Mas o da escrava nasceu segundo o quê? A carne. O da livre, mediante o quê? A promessa. Então, o da escrava nasceu segundo o quê? A carne. Mas você imaginou Isaac também nasceu da carne? Sim. Só que aqui, ele não está falando de relação homem-mulher. Ele está falando no sentido de que o da escrava nasceu segundo a carne. Representa o que, irmãos? Na Bíblia? A vontade de quem? Do homem. Então, o da escrava nasceu segundo a vontade do homem, ali, de Sara, de Abraão, de Agar. O da livre nasceu mediante o quê? A vontade de quem? De Deus. Por quê? Porque Sara tinha quantos anos? 90. E o Abraão? 100. Ele mesmo, né? Por que Isaac chama Isaac? Alguém sabe por que Isaac tem esse nome? Não, nem. Eu também não sabia. O que significa o nome Isaac? Riso. Porque os dois viram de Deus. Como que eu, com 90 anos, vou ter filha? Isaac, eu com 100 anos de idade, vou ter filha. Não vai, pode, não vai chamar Isaac. Isso. O que o texto está dizendo? Que o Agar, que o Ismael nasceu segundo a vontade dos homens. E que Isaac nasceu segundo a vontade de quem? De Deus. Eles podiam ter filhos, mas Deus, pela sua vontade, pela sua palavra, pela sua promessa, ele, mediante sua promessa, constituiu o filho. 24. Essas coisas são o quê? Alegóricas. Irmãos, o que é alegóricas? O que significa? Essas coisas são alegóricas. Que coisas? Aquilo que nós acabamos de falar. O filho da carne, o filho da promessa. Uma alegoria, ela tem um sentido de apresentar aquilo que é real. Então, olha só como Deus é. Deus usou a sua promessa lá do Antigo Testamento, aquilo que os judeus creem hoje como algo maior, mas que na verdade é só uma alegoria para mostrar para nós, cristãos convertidos, tanto os judeus como os gentios, aquilo que é infinitamente superior e maior, que é o quê? A nova aliança. Representada por quem? Jesus. Então o que ele vai falar? Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são o quê? Duas alianças. A aliança da carne e a aliança da promessa.
Monte Sinai está na onde, gente? Monte Sinai está na onde? Jerusalém, irmãos. Lá a terra prometida. Então, o que Agar representa? O que Jerusalém representa? O que a nação de Israel representa? O que a religiosidade representa? A escrava. Entenderam aí? Ou está confuso? Então vamos lá. Vou tentar ser mais direto. Ele está falando de uma alegoria, certo? Lá da época, lá de Abraão e tal. O que isso quer dizer? O mundo hoje se volta para onde? Basta ver agora, né, as guerras. Se volta para onde? Todo mundo quer quem? Por que os muçulmanos querem quem? Jerusalém, Israel. Não é isso? Por que os Estados Unidos defendem quem? Israel. Por que o mundo, o Egito quer quem? Israel. Por que os muçulmanos querem? Todo mundo quer Israel. Porque ali eles entendem que era a manifestação de Deus para o homem e tal. É mesmo no Antigo Testamento. As promessas foram feitas para Israel e tudo mais. Mas só que acontece que o mundo, de uma forma geral, não entendeu ainda que as promessas de Deus não estão voltadas para Israel. Israel, a lei, foi o quê? O alho que nos conduz a quem, irmãos? A Cristo. Tanto é que Israel vai ser o quê? Perseguida. Israel, irmãos, vai ser derrotada. Olha, mas não é isso que a Bíblia diz. Não, exatamente. Israel, como povo, nação, vai ser derrotado. Só não vai ser derrotado na hora que eles estiverem assim, ó. No último suspiro, eles vão fazer o quê? Vão se converter. Quem vai voltar? Jesus. A nação já foi derrotada. A hora que eles não tiverem mais para quem clamar, não tiver exército nenhum para apoiar, não tiver mais soldado nenhum para brigar, eles vão fazer o quê? Vão clamar. Quem que vai voltar? Abraão? Moisés? Jacó? Isaac? Quem que vai voltar? Jesus! Por quê? Porque não é Israel, é Jesus. Mas o mundo não entendeu isso ainda. E o mundo está preso na sua religiosidade, nas suas questões materiais, enquanto que aquilo que Jesus quis vir e trazer para nós é algo profundo e espiritual. E olha o que ele vai falar agora, 25. Grava bem, volta ao 24, só um minutinho. Se refere ao Monte Sinai, que gera escravidão, essa é Agar. 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e correspondente a Jerusalém atual, que está em escravidão com quem? Escravo, irmão. Escravo também. Né? O que Jesus falou? Se vos libertar, sereis verdadeiramente o quê? Livres. Libertar do quê, irmão? Da lei, da escravidão da lei. Sereis livres. Muito bem. Está claro aqui? Ora, o Monte Sinai, na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. O que Paulo está escrevendo para a igreja de Galácia? Vocês estão presos à lei, aquilo lá de trás. Você quer voltar a ser o quê? Escravo. Pelo amor de Deus. 26. Mas a Jerusalém, lá de cima, é o quê? Livre. O qual é o quê? A nossa promessa. Bom, aqui está a diferença. Ou você vive como os judaizantes cristãos queriam viver naquela época, sendo escravo, porque o olho deles estava voltado para Jerusalém. Ou a gente vive com os nossos olhos voltados para esse mundo, para as coisas desse mundo, para aquilo que a gente tem, para a vidinha que a gente tem, para as coisas que a gente acha que é importante.
Ou a gente vai viver para quem? Para Jerusalém de onde? Lá de cima, irmãos. A carta que Paulo está escrevendo para a igreja é a carta que ele está escrevendo para nós. Aquele povo estava com o olho em Jerusalém, na religião, lá no Antigo Testamento, e o povo de hoje da igreja está ainda com o olho no mundo, nas coisas do mundo, naquilo que vive, naquilo que tem, naquilo que não tem, naquilo que é, naquilo que não é, nas coisas que agradam, naquilo que enche o coração. Paulo está chamando a atenção para o seguinte: Jesus agora é a nova aliança. Irmãos, nós temos que fazer parte de uma nova aliança. Essa aliança aqui existe? Existe, está aqui. Mas é para quem? Para Israel, simplesmente. Essa aliança não é para nós, não cabe mais para nós. Jesus Cristo vai voltar por causa de quem? Da igreja? Sim ou não? Não. Nosso já é de Cristo. O texto de Hebreus fala, ele já nos ressuscitou e nos fez morar juntamente em lugares celestiais. Crê nisso? Amém. Se você Cristo, já ressuscitou já. Por quê? A nossa promessa não é terrena, a nossa promessa é o que? É Jerusalém de onde? Lá de cima, irmãos. Livre, a qual é a nossa o quê? Mãe. Verso 27. Porque está escrito, olha que coisa interessante isso aqui, presta atenção nesse versículo. Alegra-te, ó estéril. Quem que é estéril? Sabe? Alegra-te, ó estéril, que não dá luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Olha o que ele está querendo dizer. Alegra-te, ó estéril. Está falando o seguinte: quem que é o filho da promessa? Isaac. Filho de quem? Sara. Quem que é o filho do escravo? Ismael. Filho de quem? De Agar. Alegra-te, ó estéril. Está dizendo para nós, como igreja, como povo de Deus, que somos estéreis, que não dá luz. É Sara. Exulta e clama, tu que não está de parto. O que isso quer dizer? Enquanto o mundo se delicia nas suas paixões, enquanto o mundo está aí para todo mundo aproveitar, enquanto todo mundo acha que o mundo, esse mundo, as coisas desse mundo são ótimas e tal, está todo mundo dando risada. Não é isso? E o crente não, tem que ter uma vida ali, a vida do crente é chata, né? Fazer as coisas certinho e tal. Olha o que ele está falando. Alegra-te, ó estéril, que não dá luz, que exulta e clama. É isso que a igreja faz hoje, irmãos. Esse mundo aqui não é para você dar risadinha, está tudo ótimo, né? Jesus falou nesse mundo passareis por quê? Aflições. Mas tem de quê? Não, eu venci o mundo, você vai vencer também. Mas é agora? Não. Pega a sua cruz, nega a si mesmo e siga-me. Essa é a promessa para a igreja. Então ele fala: alegra-te, ó estéril, que não dá luz, exulta, clama, ora, jejua, busca. Tu que não estás de parto, porque são numerosos os filhos da abandonada. De quem? Dos pecadores do mundo, que os dá, que tem marido. Quem é que tem marido? Sara. Os filhos de Sara são poucos, irmãos. Os filhos da promessa são poucos. São mais numerosos os filhos da abandonada dos que tem marido. Tem marido e poucos filhos. Porque são poucos os filhos que vão andar segundo o projeto. É isso que Paulo está escrevendo para a Galácia. É para ser diferente, irmão. É para ser diferente. Não é para ser igual. É para ser diferente. É para ser filho da estéril. É para exultar, é para clamar, é para ter dor. É isso. 28. Vós, porém, sois filhos do quê? Da promessa, como Isaac.
igreja da Galácia, certo, irmãos? Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Mudou o patamar. Tu não é mais filho da carne, da vontade da carne, agora é filho da promessa. Precisa ser o quê? Diferente. 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia que nasceu segundo o Espírito, a promessa é agora. Como, porém, outrora? Outrora quando? No Antigo Testamento. Ismael, Isaac. O que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. A igreja hoje é o que, irmãos? A verdadeira igreja é o quê? Perseguida. A verdadeira. Da igreja, de forma geral, aí está mais perseguindo que sendo perseguido. Mas a verdadeira igreja, ela é o quê? Perseguida. Então, como por outrora que nasceu segundo a carne, perseguida que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Do mesmo jeito. Não pense que nesse mundo aqui vai ser tudo facinho, mil maravilhas e tal. Não é. Irmãos, o plano de Deus foi esse. Por isso que essa porcaria desse evangelho da prosperidade é satânico. É satânico. Não estou falando de igreja, estou falando da teologia da prosperidade. Quem usa faz parte dela. Porque ele ensina para o homem o que é contrário à palavra de Deus. Que nesse mundo você tem que ser próspero, tem que ser alegria, tem que isso, Deus, e bênção e tal, tudo. Se você não tem bênção, riqueza, você não serve a Deus, você não é Deus, Deus não está te honrando e tal, irmãos. Irmãos, o diabo, ele sabe trabalhar direitinho. Como ele trabalha bem, principalmente dentro das igrejas, de ensino dos cultos. Porque cada vez mais eles estão fazendo com que as pessoas olhem para Jerusalém de onde? Menos para Jerusalém de onde? Lá de cima. As pessoas querem juntar o quê? Tesouro aonde? Quer desfrutar das coisas? Quer ser reconhecido por? Aqui. É esse tipo de evangelho. Por quê? Porque ele funciona tanto e as igrejas são tão cheias. Porque esses crentes estão igual quem? Judaizantes cristãos. Por que os judaizantes cristãos queriam voltar para a lei? Sabe por quê, irmãos? Eles não queriam perder, sabe o quê? A ponta. O reconhecimento. Porque enquanto eles eram judeus, eles eram doutores do quê? Da lei. Reconhecidos pela sociedade. Quando eles se converteram ao cristianismo, eles passaram a ser o quê? Perseguidos, servos, sentadinhos em banco lá na igreja, ninguém olhava para eles. Aí eles falaram, opa, tá ruim para nós, vamos voltar. Vamos tentar fazer um ritual. Vamos voltar nas elites, irmão. Por quê? Porque ia abandonar Jerusalém da onde? Atual. E a igreja hoje, de forma geral, é a mesma coisa. Você só serve a Deus se você tiver como? Em evidência. O que mais tem hoje é pastor querendo ficar aqui? Ele quer ficar onde? Em evidência. Ele não está preocupado se a pregação dele atinge o coração das pessoas. Ele está preocupado se a pregação dele atinge o quê? As mídias sociais. Aí eu faço a pergunta: está preocupado com Jerusalém de onde? Irmãos, simples a gente notar isso. Mas isso não é problema nosso. Porque Deus vai cobrar segundo as obras de cada um. O nosso problema é entender e fazer aquilo que Deus quer de nós, como igreja. Quer olhar para onde? Assim. 29.
escritura. Lança fora a escrava e seu, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com os filhos da lei. Aqui, irmão. O que Paulo está pedindo? Aqui é alegoria. O que representa? O que Abraão falou para o passado? Quem lembra? Se eu trouxe problema, pode ser resolve ele. Hã? Não vou soltar para ela. O que ela fez? Mandou o escravo o quê? Embora. Deus proibiu? Não, pelo contrário. Deus chegou para Agar para ser para no deserto e falou: ó, pode seguir em frente que eu vou. Vocês vão ter uma grande descendência. Você não vai morrer no deserto, não. Vocês vão ser uma grande descendência. Pode ler lá no texto para lá. Só que ele não era quem? O filho da promessa. Então o que o texto está dizendo? Contudo, o que diz a Escritura? Lá atrás, lança fora a escrava e seu filho, manda embora. Eles não são daqui. Não é para eles a promessa. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Irmão, herdeiro só é filho de quem? Da livre. A livre representa quem? Jerusalém o quê? Celestial. Por isso que Agar deixou desse mundo e tal. E ela foi reclamar com Abraão, né? Ó, a mulher ali está com feliz, está no coração, tem que poder ser reforma. E foi embora. E a escrava foi para o deserto, né? Quem se lembra? Chegou no deserto, eles estavam passando sede, mas Deus prometeu disso para eles, que eles iam morrer, que eles são uma grande nação. Quem representa hoje a nação ou o povo de Agar? Quem sabe? Os muçulmanos, por isso que existe uma guerra. E eles acham que é eles que são filhos, né? E Israel acha que Isaac que é o filho. Realmente, Isaac é o filho. Só que o problema não tinha que parar de Isaac. Isaac é só quem? O ai que leva a quem? A Cristo, irmão. Isaac, Jacó, depois, tribo de Judá, o leão da tribo de quem é? Jesus. Então, Israel não tinha que estar no Isaac. Hoje eles estão no Isaac ainda, né? Na Jerusalém terreno. Eles tinham que estar na onde? Em Jesus. Jesus está na onde, irmãos? Está lá no céu. É lá que eles tinham que estar. Se eles já estivessem lá, não tinha nem mais guerra. Eles já tinham entregado Jerusalém para os muçulmanos. Mas não, irmão, aqui não é nada nosso, não. Nós agora lá no céu não é mais aqui, não. É seu, não, está aqui. Mas Jesus vai ter que voltar por causa do quê, irmão? Da dureza do coração de quem? Do homem, dos judeus, que se converteram, só por isso que ele vai voltar. E o texto está falando disso. Nós não somos herdeiros de Jerusalém, irmão, lá em Israel, não. Nós somos herdeiros de uma pátria o quê? Celestial. Por isso que esse negócio a gente está brigando aqui com um monte de coisa, fulano, ciclano, é política, é dinheiro, não sei o que, irmãos, ó, batata. Quero saber disso não, quero saber, é da minha vida com Cristo, o resto, ó, é do mundo. Preocupa com criar o seu tesouro, você vai lá no céu, onde a traça não corrói, onde fogo não come, onde tem valor, as coisas aqui não tem valor, irmão. Não adianta, o mundo é perdido, o homem é perdido. Adianta. Se não fosse assim, Jesus precisava voltar. Para concluir, verso 31. E assim, irmãos, igreja, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Pronto. É filho da livre. A livre está na onde? Está lá no céu.
Deus amou. Procure as coisas lá, de lá. Aqui, procure fazer a sua parte, orar, jejuar, buscar Deus, fazer vontade, ser obediente, sendo rico, sendo pobre, estando doente, estando saudável, sem cabelo, com cabelo, não importa. Viu, gente? Importa. Isso aí você esquece. Faltando um dedo, sem um dedo, sem problema. Viu, irmão? Bonito, feio, certo? A questão, irmãos, é essa. Para concluir, olha o que diz o texto. Volta um pouquinho para mim. Gálatas 3, verso 10. Todos quantos, pois, são obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas da lei para praticá-las. 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Todos. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles. Não, importante aqui. A lei não procede de fé. O que é isso? Você precisa de fé para cumprir a lei? Não. Você precisa só obedecer. Você obedece ou não? Porque a lei está onde? Está escrito, não está, irmãos? Compõe esse raciocínio comigo, que ele é muito importante para nós. Como que o homem vivia antes? Ele tinha que obedecer o quê? A lei. A lei estava onde? Onde estava a lei? O que ele precisava fazer só? Ler, primeiro, né? Ler, obedecer. E para nós estamos na lei? Por isso que o texto vai falar que o justo vive pelo quê? Você não vive mais pela lei, não. O que é a fé? Hebreus 11, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se vê, irmãozinho. Você quer amar Deus, seguir a Deus hoje, você tem que viver pela fé, irmão. Eu não vivo mais pela lei. Não é pelo que você lê. É pela fé. Olha como é que vai concluir. Verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar seus preceitos por ela viverá. Cristo nos, próximo para mim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldição do nosso lugar. Porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios. Quem? Gentios quem? Nós, né? Em Jesus Cristo. Como que a bênção da lei chegou em nós? Através de Jesus Cristo. A fim de que recebemos pela fé do Espírito prometido. Irmão, hoje não é mais lei. Hoje não é mais aquele seu voto. Hoje é o quê? Para resumir tudo que nós ouvimos hoje. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O que é o justo? É o justificado. Não é um homem bom, não é um bonzinho, que é bom sem ninguém. O justo é o justificado por Cristo. Como que o justo deve viver? Obedecendo a lei? Pela fé. A palavra de Deus diz que sem fé é o quê? Impossível para nós. Você pode fazer o que você quiser, ir no clube, ler a Bíblia 10 vezes, você pode dar dinheiro para os outros, construir hospital, maternidade, ir na África 100 vezes, fazer o que você quiser. Se não tiver fé, é impossível agradar isso. Por isso que tudo que nós fizermos tem que ser para quê? Para a glória e honra de quem? De Deus. Se for para a sua própria honra e glória, acabou ali. Porque acabou a fé. Quem ama o próximo, quem faz as coisas pelo próximo, quem
que vai chegar lá, apresentar as coroas diante de Jesus, é pela fé, irmãos. Se não for por isso, larga a mão. Não faça! Não faça aquilo que não é para glorificar Deus. Não faça! Porque Deus vai olhar o seu coração, vai enxergar o que você está fazendo, vai ver que é para a sua própria glória e ele vai contar ponto negativo. Não faça. Agora, aquilo que é para a glória de Deus, para honrar a Deus, para servir a Deus, para fazer o nome de Deus conhecido, faça, nem que for o mínimo possível, porque isso agrada a Deus. Isso é fé. Último texto. Tiago, capítulo 2, verso 18. Diz assim. Tiago, capítulo 2, verso 18. Mas alguém dirá: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra minha fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. 19. Até alguns 3. Crês tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem. E creem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Parente aqui, irmãos, ó. O que Abraão é chamado pai da fé? Joga a bola devagar, beleza? Mas só simplesmente que ele não queria matar o Isaac, que era filho dele, foi só por isso. Por causa da promessa. Isso aí faz toda a diferença. Não é que Isaac, que Abraão foi lá, ele, naquele momento ele falou assim: oh Deus, mas puxa vida, vou matar meu filho. Isso por si só seria uma coisa absurda, né? Irmãos, Abraão, pai da fé, sabe por quê? Porque ele viu que mesmo se ele matasse o seu filho Isaac, a promessa não ia ser respondida. Ou Deus ia ressuscitar, alguma coisa acontecer, ele falou: Senhor, eu só não vou fazer. Por isso que Abraão, pai da fé. E o que é a fé, irmãos? É a mesma coisa. É o que Deus requer de nós. É você obedecer a Deus mesmo sem se entender. Isso que é fé, irmãos. Fé não é aquilo que você acha, que você sabe o que vai acontecer e tal. Isso não é fé, irmão. Fé é coisa de certeza de coisas que não se vê. É convicção de fatos que não se espera. Ora, não tem como esperar aquilo ali, não tem convicção do que Deus vai fazer. Aí é fé, você está guardando a Deus. É isso que Isaac fez. Por isso que ele é o pai da fé. Deus proverá, Deus proverá. Ah, vou matar meu filho, vou, mas Deus proverá. Ah, eu estou morrendo, estou com câncer, estou com 50 tumor. Deus proverá. Se é para sarar ou se é para morrer, problema de Deus, né? Aí é fé. Agora eu estou com meio tumorzinho. Eu penso comigo, não sei. Aí é o quê? Está vendo a diferença das coisas? E aquilo que está falando, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado. Que obra, irmão? Está falando não é das obras que Abraão fez, está falando da obra da fé. O que é obra? É a manifestação da sua fé. Porque a pessoa falar que tem fé é uma coisa, mas ela precisa manifestar isso com obra, com algo concreto, visível, real. Isso é obra. Se você não manifesta, isso não é obra, é só pensamento positivo. Eu vou pensar que vai dar certo. Não, vou fazer a obra, vou oferecer isso para Deus, vou crer nisso totalmente. Isso é obra. Como que Abraão fez. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu ao altar o seu próprio filho Isaac. Obra de fé. 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se ensinou. Eu quero o céu. Eu quero morar no céu. Eu quero estar com Jesus. Eu quero viver essa história. Tá bom, o que você faz de obra aqui para construir isso? Porque o maior já foi feito. Isso já morreu com você. Isso é fundamental.
Mas e você? O que você faz? O que você faz? É isso que está falando. Com efeito, foi aquelas horas que se consumou para terminar o verso 23. E se cumpriu a Escritura. Qual a Escritura? A qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado o quê? Você quer ser chamado o quê? Amigo de Deus ou enganador de Deus? Amigo de Deus. O que mais tem hoje é a gente quer enganar Deus. Dando igreja, dizendo que é crente, mas vive o evangelho de falsidade. O que é um amigo de verdade? Por que será que aqui Tiago está usando esse termo, né? Amigo? Porque amigo é aquele que é íntimo, né? É aquele que está junto ali, confia e tal. Você quer ter esse tipo de gente com Deus? Ou você quer ser apenas alguém lá desconhecido? Se você manifestar suas obras, se você manifestar sua fé, com certeza você vai ser chamado amigo de Deus. Nossa, esse é o nosso alvo como igreja. Lembra que eu falei lá no comecinho? Se não for para ser assim, Paulo só ter escrito as cartas lá. Se não for para ser assim, não precisava pregar aqui na igreja. Mas Deus tem esse objetivo. Ele quer mais do que a nossa salvação. Ele quer a nossa intimidade, a nossa comunhão, a nossa vida voltada a obedecer a Deus. Vamos lá. José? Amém. Eu creio que a minha sobrinha foi há 13 anos, foi diagnosticado com tumor na cabeça, grande, e abriram a cabeça dele, tiraram o tumor, teve 20 e poucos paracardianos, e tudo foi lindo. A médica lá falou para ela que não tinha mais jeito. Ela disse: não, meu Deus está em Deus, tirei essa cara. Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Nós agradecemos a Deus pelo veio, agradecemos a Deus pela sua palavra, batendo pelo teu certo, Deus. O salmista diz: eleva teus olhos para o monte, e onde virá o socorro? O socorro do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia se renova cada manhã, o teu amor é contínuo, Deus, e a sua justiça virá. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, com toda sorte de bênção. Queremos te exaltar, dizer que o Senhor é nosso Deus, que nós vivemos bem dentro de ti. Que o Senhor nos leve para o nosso lado, Deus, que durante a semana nós possamos, Deus, dizer e expressar o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos quer bem, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o Deus que provê as coisas para nós, Deus, por isso nós te agradecemos. Louvamos o Senhor pelas crianças, Deus, os pastores para Leandro, a Maria, e por aqueles que estão acamados, que o Senhor esteja visitando, consolando e levando a cura à bênção do Senhor. Muito de nós nos pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Deus Pai, o amor infinito do nosso querido Salvador Jesus Cristo, as nossas consolações, o Espírito Santo de Deus, esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus, em Deus sempre. Amém. Deus abençoe.